iremos falar sobre a primeira lei de Newton. Bom, Newton ele contribuiu muito para a ciência, principalmente para a física, né? E essa aula a gente vai frisar mais sobre a primeira lei de Newton, ou também conhecida como princípio da inércia. Bom, Newton afirma que todo corpo permanece em seu estado de repouso ou em movimento retilíneo e uniforme, caso as forças que atuem sobre ele se anulem. Olha, as leis de Newton contribuíram muito para a evolução da ciência, né? E aqui, nessas aulas aqui, a gente vai procurar entender o que as leis de Newton, né, contribui no dia a dia nosso. A primeira lei de Newton, também conhecida como princípio da inércia, ele afirma que não precisa de uma força para manter o corpo em movimento. Ah, mas como assim, né? Se eu empurrar uma caixa e soltar, ele para. Sim, ele para. Mas não porque você deixou de empurrá-la ou deixou de puxá-la, mas sim porque há atrito do ar e há o atrito da superfície de contato, que é a aspereza. Se não tivesse o atrito, né, ou a resistência do ar, ela continuaria em movimento. Bom, um exemplo, né? Se você solta algo no espaço. Então, por exemplo, um foguete no espaço, uma nave no espaço, ele não precisa de combustível para continuar o movimento. Uma vez entrado em movimento, ele continua em movimento, porque não tem atrito no espaço. E aqui, né? Mas se a resultante das forças aplicada no corpo for nulo, também ele continua em movimento ou em repouso. Se ele está em repouso, ele permanece em repouso. Se ele está em movimento, ele continua em movimento. A lei da inércia foi concebida pelo físico inglês Isaac Newton e foi baseada nas observações feitas pelo italiano Galileu Galilei. Então, Galileu Galilei já fazia experimentos, já fazia observações que foram comprovadas pelo Isaac Newton. Junto ao princípio fundamental da dinâmica e à lei da ação e reação, a lei da inércia constitui um conjunto de leis que fundamentam a base teórica na mecânica clássica. Vamos ver então o que é inércia. Todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por força aplicada sobre ele. Então, seu corpo tende a manter seu estado natural, ou de repouso ou de movimento. Se ele está em repouso, fica em repouso. Se ele está em movimento, em linha reta, com velocidade constante, ele continua em movimento em linha reta com velocidade constante, a não ser que uma força impeça, né, e mude seu estado. Bom, a inércia é uma propriedade da matéria que mede a resistência que um corpo oferece ao ser acelerado. Então, para você mudar a velocidade de um corpo, né, mudar a velocidade está acelerando. Ele vai oferecer uma resistência. Quanto maior for a inércia de um corpo, maior será a força necessária para alterar seu estado de movimento. Então, maior inércia, né, mais força você tem que aplicar. Além disso, a inércia de um corpo é quantitativamente igual à sua massa. Então, um corpo que possui maior massa, ele vai proporcionar maior resistência. Então, você vai ter que aplicar maior força para que ele tenha uma aceleração. Por isso, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, a gente chama de SI, a massa pode ser medida em quilograma
O quilograma é representado por kg. Vamos então fazer um resumo de tudo isso que nós falamos, né? A primeira lei de Newton, também conhecida como lei da inércia. Se a força resultante sobre um corpo for nula. Então, vetor, essa setinha em cima do FR. Então, significa vetor. Vetor, força resultante. O que é vetor? Quando a gente fala em força, a gente não deve analisar apenas o valor da força, mas também o sentido e a direção. O que é sentido, né? Norte, sul, leste, oeste, para frente, para trás, direita, esquerda. Isso é sentido. O que é direção, né? Vertical, horizontal, diagonal, né? O plano em que eles se encontram. Então, nós temos outras variáveis, além do módulo, que é o valor. Também temos o sentido e a direção. Imagine que duas pessoas vão empurrar uma caixa. Uma pessoa vai empurrar para a direita e a outra para a esquerda, na mesma direção, no mesmo plano. Então, a pessoa que empurra para a direita tem a mesma força que a pessoa que empurra para a esquerda. O que acontece? As duas forças se anulam, ou seja, a força resultante é nula, é zero. Quando isso ocorre, se o corpo estiver em repouso, ele permanece em repouso. Se o corpo está em movimento, né, move-se em linha reta com velocidade constante. Isso define o princípio da inércia, ou primeira lei de Newton. Vamos para o primeiro exemplo da primeira lei de Newton. Se uma pessoa estiver em um trem ou dentro de um ônibus que se move com velocidade constante e jogar uma bolinha de papel para cima. Então, vamos lá, você está dentro de um veículo e o veículo está em movimento. Logo, você, o veículo e a bolinha estão em movimento. Então, se você joga a bolinha para cima, a bolinha cai em sua mão. Isso indica que a pessoa, o meio de locomoção e a bolinha movem-se com a mesma velocidade. Além disso, a bolinha apresenta uma inércia capaz de manter em movimento com a mesma velocidade. Então, embora você tenha jogado a bolinha para cima, ela, pela inércia, continua o movimento horizontal. Por isso, ela cai na mão de quem foi jogado. Outro exemplo. Ao frearmos ou acelerarmos um carro, somos lançados para frente e para trás, respectivamente. Bom, imagine que você, né, esteja em movimento. Então, freia o carro. Então, o carro freou. A pessoa que freou o carro continua o movimento. Então, é como se ela estivesse sendo lançada para frente. Na verdade, ela não foi lançada, por isso está colocado entre aspas, né? Ela apenas continuou o movimento. Quem freou foi o carro. Agora, se você acelera o carro, então o carro entra em movimento, mas você fica parado, como se estivesse sendo lançado para trás. Apesar de parecer que há uma força nos movendo, o que sentimos refere-se à tendência em permanecermos em repouso ou em movimento. Outro exemplo. Em uma curva muito fechada, somos exprimidos. Na verdade, não é que somos exprimidos, né? Nós continuamos como antes. Quem vira para o centro da curva é o veículo. Então, você fica contra a porta do carro. Isso ocorre porque uma força centrípeta. Então, a força que te joga para o centro da curva se chama força centrípeta. Então, ele está fazendo uma curva e está sendo forçado para ir para o centro da curva. Então, isso faz o carro virar. Dessa forma, nossa inércia age na mesma direção dessa força.
porém em sentido contrário. Então o que acontece? O carro vai e vira para o centro da curva. E você permanece como se tivesse lançado para a porta, contrário ao centro da curva. Então, isso é, né, uma força centrípeta, proporcionado pela força centrípeta, ocasionado pelo princípio da inércia. Então aí, estamos explicando, né, aonde ocorre a aplicação do princípio da inércia. Bom, vamos dar um exemplo aí, agora, de um carrinho com bolinhas no seu interior. As bolinhas não estão amarradas e esse carrinho é solto. Só que embaixo, no plano inclinado, o carrinho é parado por um obstáculo. O que ocorre? As bolinhas continuam em movimento, já que não estão presas. O carrinho para devido ao obstáculo. Então, um corpo, o carrinho e as bolinhas estavam em movimentos em relação ao plano inclinado. Só que o carrinho, devido à ação de uma força externa, foi parado. As bolinhas não houve ação de uma força externa, ela continuou em movimento. Princípio de inércia. Outro exemplo. Papel, moeda sobre o papel, não está presa, e um copo com água. Rapidamente a pessoa puxa a folha de papel. A folha de papel sai e a moeda fica. Devido à força-peso, ela cai no interior do copo. Olha, muitos avanços tecnológicos ocorrem devido aos estudos das leis de Newton. Né? A gente pode dar um exemplo aí, né? O trem, o maglev, né? Que eles deixam ele flutuando e por não ter atrito, uma vez adquirido o movimento, ele permanece em movimento. Espero que vocês tenham compreendido a aula, né? Caso não tenham compreendido alguma coisa, vocês têm a possibilidade de irem pausando e tentar entendendo o que foi passado nessa aula. Bom proveito e até a próxima.